Oi, Raíssa, tudo bem? Nome e número, vamos? Cuidando. Deixa eu ver aqui. Não, Walter. Oi, Bia, Pablo. Cecília, Raíssa, tudo bem? Walter, eu já falei. Esta? Sei não, viu, Mariana? Ah, tá certo. Patrícia, né? Não lembro, não me recordo o número dela. Oi, dona Ana Gabriele. Júlia. Beatriz Oliveira. Tia, a senhora vai fazer perguntas hoje? Hoje não, Larinha. Não, Ricardo, não está bem, hein? Cadê a mamãe? Esqueci de passar a mensagem. Oi, Anara. Tô bem hoje não. Sabe por quê? Hum. Por causa que o Carlos Vitor não cantou minha música. O Ele Carlos, não cantou minha música Banarra. 5 meses sem sair, Paulo? Está, que eu acredito. Diego, tô terminando aqui, só um minuto. Acho que só. Qualquer coisa, depois eu pego o número dos demais que faltaram. Eu anotar. Acho que só, anotei, acho que já. Sim, vamos lá. Gente, não sei por que vocês estão reclamando de não sair de casa. Eu já sou tão acostumada a isso que eu nem ligo. Sim, vamos lá. Ficou alguma dúvida com relação aos dois últimos capítulos? Pois é, também já estou acostumada com essa história de ficar em casa, eu nem ligo mais. Eu tô com. Eu já entendi, Pablo. Já entendi que está com o do seu pai, entendi. Ó, por que eu estou perguntando? Porque provavelmente vocês vão fazer simulado, né? No caso, eu pensei até que fosse essa semana o simulado de vocês, porém não foi. E o próximo simulado de vocês eu vou cobrar justamente os dois capítulos. Diego, eu não sei por que tu está reclamando. Estudar, meu amigo. Estudar, tá? Será justamente os dois últimos capítulos. O capítulo 16 e o capítulo 17, né? Que são os dois capítulos que nós vimos no mês de agosto. Não, eu ainda não sei a data do próximo simulado, mas eu já estou antecipando aí a conversa. Vou anotar aqui o número da Larissa. Já estou antecipando aí, porque você já pode aproveitar o tempo e ir estudando, né? Então vamos lá, dando continuidade aí, página 228. Com relação às perguntinhas, Lara, em outro momento eu elaboro, tá certo? Em outro momento eu elaboro e faço novamente, tá bom? Quando a gente tiver mais conteúdo.
Eu não sei qual o suspense, não estou percebendo o suspense, mas tudo bem. Vamos lá, página 228, dando continuidade. Nós temos aí no capítulo 18 os moluscos e os anelídeos. Nós já vimos 4 filos, então vamos dar continuidade com esses 2, tá? Os moluscos e os anelídeos. Então, nós temos aí, na página 228, vamos começar primeiro falando apenas dos moluscos, tá? Algumas características. Hoje vai ser mais uma questão de introdução, certo? Como vocês já sabem, são invertebrados, né? Tanto podemos encontrar no ambiente aquático como no ambiente terrestre. Quando eu me refiro a aquático, água salgada ou água doce, tá? Uma das características dos moluscos, claro, corpo mole, né? Possui o corpo mole, só que geralmente a maioria possui uma concha, seja uma concha externa ou uma concha interna. E essa concha tem a finalidade de proteção, tá? Geralmente eles possuem uma concha, os representantes dos moluscos. Quem são esses representantes? Isso, justamente para proteger. Trocou só o R de posição, Walter, mas eu entendi. A concha tem essa finalidade de proteger. Proteger justamente a massa visceral, tá? Digamos, os órgãos, proteger. Né? A concha tem essa finalidade de proteger. Aí nós vamos ver aí mais adiante que eles possuem uma concha que pode ser externa, algumas espécies são externas e outras são internas, tá? No caso aí, quem são os representantes desse grupo de moluscos? Nós temos caramujos, temos as lesmas, lulas, polvo, tá? Então, quem... no caso aí eu citei os aquáticos, isso. Justamente. Tá? Então, quem são, aí no caso aí, como eu tinha falado, eles possuem, geralmente, a maioria possui concha, né, como foi até mencionado aqui pelo Walter, para proteger, com a finalidade de proteger a massa visceral, que nós vamos ver também o corpo deles são divididos em 3 partes, tá com problema com a internet, Ok. Eles são divididos em 3 partes, nós vamos ver isso aí mais adiante, tá? E no caso aí, essa concha, como eu já mencionei, tem o papel aí de proteger a massa visceral, os órgãos, digamos assim. Então, alguns externas, alguns apresentam concha externa e outros concha interna. Quem apresenta concha externa, nós vamos encontrar em ostras, em caramujos e caracóis, tá? Agora, quem apresenta uma concha interna, nós vamos encontrar isso aí como representante a lula, tá? É um dos representantes que possui concha interna. Alguma coisa até aqui? Não, né? Que é pouca informação ainda. Então, vamos dar continuidade. Ou melhor, não vamos dar continuidade. Vamos lançar uma perguntinha. O caracol, ele nasce com concha ou sem concha? Sem concha. Por quê? Sei. Por que tu acha que ele nasce sem concha? E como é que aparece a concha depois? Não sei. Vamos pensar. Nasce com concha ou sem concha? Se nasce sem concha, como a concha aparece depois? A concha ia nascer, era, Paulo? Menino, arrasou. No caso aí do caracol, ele nasce com concha, tá? Ele já nasce com uma concha, só que é uma concha que podemos dizer que é uma concha embrionária, tá? Essa é como se essa concha ela vai sendo modificada, né? Até chegar à concha da qual ele é uma concha da qual na idade adulta ela é, digamos assim, ela é diferenciada, tá? Porque a concha não nasce presa ao animal. A concha não já vem presa ao animal, por isso que eu estou dizendo que no caso do caracol, ele já nasce com a concha, só que essa concha é uma concha embrionária, tá? Isso mesmo, Diego. Pronto. A estrutura dela se modifica, né? A concha que ele nasce é uma concha embrionária, né? Que se forma desde, podemos dizer assim, desde o momento que ele está dentro do ovo. Aí ele já forma essa concha, né? Aí quando ele nasce, né?
ele vai atingir a sua forma adulta. Quando ele atinge sua forma adulta, essa concha ela vai sendo modificada, ela é modificada, tá? Mesmo porque ela vai crescendo junto com o corpo do animal. Como eu disse, ela é presa ao animal, não tem como aparecer lá depois. Espera aí. Mas as asas da lagarta nascem. Para que do caracol não poderia? Para quê? Ou é porque, né? É, porque não poderia, né? Mas não. Tá, Paulo? Não. No caso do caracol, não. No caracol, no caso, a concha não nasce depois. Ela é apenas, como disse aí até o Diego, ela é modificada, ela ganha uma estrutura mais rígida, podemos dizer assim, do que a concha da qual ela nasceu com, né? No caso aí, porque é uma, como eu falei, é uma concha embrionária, tá? Tudo bem, né? Então, dando continuidade aí, em termos de características gerais dos moluscos. Outra coisa relacionada aí aos moluscos é que eles possuem sistema circulatório, né? Diferente dos outros que nós vimos até agora, que acontecia sistema circulatório e respiratório acontecia por difusão, no caso dos moluscos, não, ele possui o sistema circulatório, onde aí a troca de nutrientes, né, e de oxigênio, certo? Há tanto a troca de nutrientes como a troca de oxigênio dentro das células do corpo do molusco, tá? Acontece essas trocas. Nos outros, nos platelmintos e nematelmintos, como nós havíamos estudado, o sistema circulatório e assim como o sistema respiratório acontecia por forma de difusão, né? Não havia essa troca de nutrientes como nós estamos mencionando agora nos moluscos, e vamos ver daqui a pouco quando nós formos fazer a leitura do capítulo, de algumas partes do capítulo. Como eu tinha falado também para vocês, no caso dos moluscos, eles possuem o corpo dividido em 3 partes. Eles apresentam... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Porque eu pensei que tivesse uma imagem detalhada, mas não tem. No caso aí dos moluscos, eles apresentam 3 partes, que é a cabeça. Eles possuem cabeça, possuem pés e possuem a massa visceral, né? Possui essas 3 partes. A cabeça do molusco, ela já é bem desenvolvida em alguns, tá? Ela já é bem desenvolvida. Possui algo que nós chamamos de rádula, né? O que significa aí essa rádula? É justamente uma língua raladora, certo? Que serve aí para raspar o alimento. Essa rádula, ela possui uma espécie de fileiras de pequenos dentes, minúsculos dentes, tá? Onde contribui aí para ver se essa raspagem, essa raspagem do alimento. Eu nunca comi, Diego. Não sei te responder, eu nunca comi. Algum colega aí que já tenha provado pode te responder. Pelo que eu tô vendo, não sei. Se alguém tiver já provado, eu nunca comi. Nunca provei. Não sei se é nojento, se é ruim, enfim. Mas eu não tenho desejo. Justamente, a gente não pode julgar nada se você não provou. Eu tô dizendo assim, que eu nunca provei. Então, por isso que eu não sei dizer se é gostoso ou se não é. Mas eu não tenho desejo de provar. Também prefiro, Walter. Doce ou salgado? Oi? Eu não sei, eu nunca comi. Por isso que eu não posso dizer nada. Então, voltando aqui, com relação aos moluscos e a cabeça, no caso. Algumas características da cabeça, como eu tinha mencionado, possui uma cabeça mais desenvolvida, possui a rádula, que é uma língua raspadora, ou melhor, raladora, onde serve aí para raspar o alimento, né?
E nesta língua, ela possui, claro, uma fileirinha de dentes, que vocês vão observar até na página 229. Tem uma amostra aí, tem um desenho aí da boca, e tem aí o desenho da rádula, tá? Essa rádula serve para ele poder raspar o alimento, pegar o alimento. Só que também não são todas as espécies. As ostras, por exemplo, não possuem rádula, tá? Ela não possui aí essa rádula, essa língua raspadora aí, ok? É na cabeça dos moluscos que ficam os órgãos do sentido, também é algo evolutivo com relação aí a esse filo, né? Eles possuem órgãos do sentido, certo? E com exceção das ostras, as ostras não possuem a rádula, ok? Passando para a segunda parte aí do corpo deles, nós temos aí os pés, né? Os pés é o que permite a locomoção. Os pés, através dos pés aí dos moluscos, que eles se movimentam, se locomovem, né? Por quê? Porque ele acaba deslizando sobre um muco viscoso, tá? Ele acaba deslizando, e isso daí permite com que ele se movimente. Ele acaba deslizando sobre esse muco viscoso, né? Que é justamente produzido pelas glândulas, que nós chamamos de glândula pedal, desculpa, tá? Possui essas glândulas que é chamada de glândula pedal, que permite justamente essa locomoção, né? Deles. Então, é mais ou menos isso a característica dos pés. Ah, e também tem uma coisa importante com relação a isso aí. Os pés. Tudo bem, Pablo. Os pés, no caso aí, eles grudam as algas, né, que servem de alimento. Ele tem esse papel importante porque, além de locomover, da movimentação, eles conseguem grudar as algas, né, para o alimento. E também serve para marcar o território, marcar o caminho percorrido por esse molusco, tá? Facilitando, assim, que esse molusco ele possa retornar, digamos assim, retornar à sua casa, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Aí, com relação à massa visceral, aí, continuando aí na página 229, só nível de observação, mas depois nós vamos ler. Depois nós vamos ler. Com relação à massa visceral, é nessa massa visceral onde estão os órgãos internos, certo? Ela também é protegida. Hospedeiro, vamos ver isso daí mais adiante. Não sei como se escreve. Eu acho legal essas carinhas que vocês colocam que eu nunca entendo. É igual os emojis. Vamos ver isso aí mais adiante, tá, Raíssa? Os anelídeos depois que a gente estiver falando sobre os moluscos, aí a gente vai falar a respeito dos anelídeos, tá certo? As características dos anelídeos. Só para não misturar por enquanto, tá bom? Ai, pode botar esses emojis à vontade, eu não entendo. É bobagem, eu não entendo. Mas continuando. Com relação à massa visceral, como eu já tinha mencionado para vocês, é onde estão aí os órgãos internos. Ela é revestida pelo manto, tá? Ou também chamado de páleo, é onde há esse revestimento. E ela é responsável justamente pela formação da concha. E da pérola também, né? Em algumas ostras também a formação da pérola, ok? Formação da pérola. A concha, como eu tinha falado para vocês, em alguns moluscos ela vai servir de proteção, mas proteção dos órgãos internos, e como eu já tinha mencionado também, existe alguns que apresentam concha externa e concha interna, né? Apresentam concha externa e interna. Aí nós vamos também ver a respeito do sistema respiratório desses animais, que o sistema respiratório desses animais pode ser por meio do pulmão, né? Alguns apresentam pulmão, no caso aí de molusco terrestre, certo? Os moluscos, desculpa, blá, blá. Os moluscos terrestres, eles realizam sua respiração através de pulmões,
Os aquáticos, eles já realizam através das brânquias, tá? Eles não possuem pulmão, mesmo porque seria até um pouco estranho, né? Dentro d'água necessitar dos pulmões. Pois não é, eu falo molúsculos, não sei porquê, desculpa, é moluscos. Desculpa. Ainda bem que eu percebo quando eu erro, né? Pior a pessoa errar e não perceber o erro e continuar errando. Pois é, eu errei, mas eu percebi e corrigi, é molusco. Porque eu tô nervosa, gente. Tá? Quer falar alguma coisa, Pablo? Não? Pois é. Fique calma, pois é. Eu tenho que ficar. Hoje, para mim, já é uma sexta-feira antecipada. Para vocês, não, lamento. Vocês ainda vão ter aula amanhã. Mas é assim mesmo. Tá? Então, aí, com relação às conchas, com relação à concha, os caracóis, por exemplo, a sua concha tem um formato espiral, né? Digamos, espiralada, né? O formato da concha do caracol. Já a lula, como eu já tinha mencionado para vocês, já a lula. Choremos com essa. Menino, isso aí tá engraçado. Já a lula apresenta uma concha interna, né? A concha dela é interna. Com relação ao sistema respiratório, eu já mencionei, os terrestres possuem pulmão e os aquáticos possuem as brânquias. O corpo desses animais, dos moluscos, é o novo Lula molusco. Vamos lá. Prosseguiremos, com certeza. No caso aí, o corpo dos moluscos não é segmentado, né? Não tem segmentos, ok? Com relação à sua simetria, é uma simetria bilateral. Eu ia falar outra palavrinha, ainda bem que eu não concluí, que é para vocês não ficarem achando graça. Eu ia falar outra coisa. Com relação a segmentos, ou melhor, com relação a segmentos, não, desculpa. Com relação à simetria, eles possuem uma simetria bilateral. Todos os moluscos aí, no caso, apresentam a simetria bilateral, tá? E eu acho que mais ou menos isso que eu tinha pontuado hoje para vocês. Que a gente também não vai ver o capítulo todo só hoje, não é? Possui um sistema excretor, né? No caso aí, o sistema excretor deles, podemos comparar aí algumas coisas que acontecem no nosso organismo, porque eles acabam excretando substâncias que são inúteis, porém eles fazem a reabsorção de substâncias que podem ser úteis ao corpo dele. Oi, Diego, que legal, meu amorzinho. Eu também tenho. Não, mas é porque é uma coisa assim, sabe, impressionante. Não sei por que ele acha que eu quero passar um minuto a mais. Eu tenho, graças a Deus. Acho que eu tenho uns 4 aqui para me estar olhando. Não se preocupa. Cadê a Laís? A Laís está tão calada. A Laís é que gosta de responder o Iego. Oi, Laís Maria. Ela tá muito calada. Ela adora responder o Iego, mas hoje ela... Ou melhor, depois que começou essas aulas, ela está calma. Ela não está querendo mais conversa. Ah, tá com preguiça. Tá certo, Laís, eu te entendo. Eu te entendo, mas eu gostava muito das suas correções com relação ao Iego. Era muito interessante. Muito legal. Sim, continuando, tá? Continuando e repetindo. Com relação ao sistema excretor, como eu tinha mencionado para vocês, as substâncias inúteis, elas são... Agora eu vou ficar olhando vocês colocando as coisas e me perco onde eu vou falar. Desculpa. Com relação ao sistema excretor, as substâncias inúteis são desperdiçadas, né? São colocadas para fora, digamos assim. Só que há uma reabsorção, ou seja, antes dessas substâncias serem eliminadas,
elas são reabsorvido, o que pode ser ainda importante para o organismo do molusco, tá? No caso aí, uma das substâncias que é eliminada pelos moluscos, pelo sistema excretor, aqueles que são aquáticos, eles acabam eliminando a amônia, né? E os que são terrestres, eles acabam eliminando o ácido úrico, tá? É uma das substâncias que são eliminadas pelo sistema excretor, ok? Pois é, a laser é show. Ok, né, até aí? Então, colocando aí na página 228, só para a gente começar aí a leitura do capítulo. Não vou citar nome, eu quero voluntários. Essa história de citar nome, às vezes, é um pouco inconveniente. É bom para a gente saber quem está online de verdade. Pode, Yanara. Oi, tia. Olá, senhorita, tudo bem com você? Tudo, tia. Graças a Deus. Que bom. Moluscos e anelídeos. É assim que fala? Sim, senhor. Sim, senhorita. Continuando nosso estudo dos invertebrados, conheceremos mais dois filos. O primeiro deles é composto de espécies aquáticas e terrestres, que possuem o corpo mole, daí a denominação molusco. Já o segundo é um filo de vermes de corpo cilíndrico dividido em segmentos similares a anéis, daí o nome anelídeos. Ambos os filos, moluscos e anelídeos, são bastante presentes no nosso cotidiano. Por isso, será muito fácil conhecê-los e até mesmo identificar algumas de suas estruturas. Vamos começar? Por exemplo, aí, como tem do lado a imagem, as minhocas. São exemplos de anelídeos. Se você observar o corpo deles, é um corpo cilíndrico, né? É um verme. É um verme com formato cilíndrico. Formato similar a anéis. Por isso que ele é classificado como anelídeo. Som no fundo, som de fundo. Meu bem, em casa não tem como. Ninguém estava preparado para a estrutura, né? Mas é assim mesmo, não precisa nem tu mencionar. Eu acho que, como diz o Paulo, já está com 5 meses, tu ainda não se acostumou. Ainda não se acostumou, né? Acho que já deu para se acostumar, não precisa mais nem comentar. Então, como foi mencionado aí pela Ianara, esse capítulo nós vamos ver apenas esses dois filos, tá? Moluscos e anelídeos. Os moluscos e anelídeos não vão entrar como conteúdo para avaliação de vocês, tá bom? Pelo menos a de agora, a próxima, tá? Vai ser para posterior, ok? Raíssa? Olá, tia, boa tarde. Oi, senhorita, tudo bem? Tudo? Quando teremos outra live? Não sei. Moluscos. Como dissemos, os moluscos são invertebrados de corpo mole. Eles podem habitar tanto o ambiente terrestre quanto as águas doces. A exemplo do Planorbídeo, hospedeiro intermediário do cistosoma, que estudamos no capítulo passado, e salgadas. Os principais exemplares de moluscos são caracóis, caramujos, ostras, mariscos, polvos, lulas, sépias, lesmas e mexilhões e nautílios. É assim que fala? Nautilus. É sim. No caso aí, nós vamos ver detalhadamente cada grupo, tá? Tem muita informação com relação aos moluscos. Moluscos, ai, desculpa mais uma vez, pela milésima vez, moluscos. Tem várias informações que nós vamos ver no decorrer do capítulo. Vamos estudando aos poucos, tá bom? Até aqui alguma coisa? Não, né? Ok. Vai, Maria. Tá. Aspectos corporais.
Os moluscos são invertebrados de corpo mole, que podem apresentar uma concha externa, como ocorre com ostras, caramujos e caracóis, ou interna, como acontece com as lulas. Apresentam um sistema circulatório, responsável pelo transporte de nutrientes e de oxigênio para as células do seu corpo. Aliás, o corpo de um molusco se divide em 3 partes: cabeça, pé e massa visceral. Em muitos indivíduos, pode-se constatar uma concha protegendo a massa visceral. Vamos dar uma olhada no corpo do caracol? A cabeça é desenvolvida em alguns moluscos, como polvos, lulas, caramujos e caracóis, enquanto em mexilhões e ostras ela praticamente inexiste. Na cabeça dos moluscos, com exceção das ostras, é possível ver uma língua raladora, chamada de rádula, com a função de raspar o alimento, normalmente algas de uma superfície, graças às fileiras de pequenos dentes. No caso aí, só interrompendo, daqui a pouco tu continua. É só ver o que é que tem aqui. Tudo bem, Raíssa. Ó, como eu já tinha mencionado para vocês, são invertebrados, possuem o corpo mole. Como características dos moluscos, eles têm um corpo dividido em 3 partes, que é a cabeça, os pés e a massa visceral. A Maria leu aí a cabeça, está faltando só o pé e a massa visceral. E, meu bem, eu acho que na aula de matemática tu deve participar bastante, né? Porque tu adora números. É direto colocando números de pessoas, números de minutos, quantos minutos faltam. Deve ser bem participativo na aula de matemática, hein? Vamos lá, continuando. Porque às vezes chega até a me atrapalhar. Só para te responder, faltam 6 minutos, viu, Diego? Na verdade, não é. Ok, só para recapitulando aí as informações, tá? Então, possui o corpo mole, possui concha externa, mas também existem alguns que possuem concha interna, né? No caso, as lulas, concha interna. Concha externa, nós temos os caramujos e os caracóis. Com relação ao sistema circulatório, eu já tinha até mencionado para vocês, ele realiza aí o transporte de nutrientes e de oxigênio dentro das células do corpo do molusco, tá? Diego, eu vou conversar com o Roberto a respeito de você, tá bom? Só mesmo para lhe dar uma ajuda. Porque às vezes eu acho, gente, que não há necessidade de eu estar colocando, expondo para vocês o que eu estou sentindo ou o que eu estou passando. Não é necessário. Né? Então, não precisa você estar direto colocando, eu estou com sono, eu estou com fome, eu estou com dor na mão, no braço, enfim. Não há necessidade de você estar expondo. Mesmo porque eu não vou poder resolver nada disso. Eu não preciso, tá bom? Aí é preciso a gente te chamar a atenção para tu poder corrigir, tu já é um rapaz. Essas coisas que eu acho desnecessárias, mas estando em casa, cabe uma fiscalização diferenciada. E assunto é escrito com 2 S's. Vamos começar a escrever corretamente também, por gentileza. Continuando. Não tem essa história de corretor, não, meu bem. Vamos lá, continuando. Então, o sistema circulatório, como eu já tinha mencionado, faz o transporte justamente dos nutrientes e do oxigênio dentro das células do corpo do molusco. As 3 partes estão divididas, então nós vamos dar continuidade para a gente ver as características dos pés e da massa visceral, ok? Vai continuar, Maria? Posso. O pé musculoso é responsável pela locomoção. Para isso, desliza sobre um muco viscoso produzido pela glândula pedal,
nele localizada. No muco ficam grudadas as algas, as quais servem de fonte de alimento para os moluscos. Além disso, o muco também é importante para marcar o caminho de volta para casa e para achar o parceiro de acasalamento. A massa visceral é onde estão localizados os órgãos internos dos moluscos. Toda ela está revestida pelo manto, que também é responsável pela formação da concha e da pérola em algumas ostras. Continua, Maria, só para encerrar esse assunto, por favor. Tá. Em muitos Falta moluscos é possível constatar a presença de uma rígida estrutura de proteção dos órgãos internos chamada de concha. Em alguns, como ostras, mexilhões e mariscos, elas são formadas por duas peças, por isso elas são chamadas de bivalves. Nos caracóis, caramujos e náutilos, a concha é espiralada. Nas lulas e sépias, a concha é interna. Ó, isso aí já é só aprimorando o que eu já tinha falado para vocês, tá bom? Como o Iego gosta de dizer, falta 2 minutos ainda, tá? Vou conferir aqui os números de vocês. Conferir aqui os números que eu anotei, o número da chamada, tá bom? Falta 1 minuto, viu, Iego? E Alan, vamos lá. 7º ano A. Número 3, 11, 12, 9, 10, 20, 15, 13, 6, 18, 1, 19, 6 de novo e 14. Faltou alguém do A? Não, né? 7º B. No caso, os números que eu anotei: 10, 3, 4, 12, 13, 14, 5, 11, 9, 7, 2, 8. Faltou alguém do B? Acho que não, né? Então, como tá faltando ainda 1 minuto, só 1 minutinho que está faltando, viu, Iego? Só uma pergunta. Na opinião de vocês, por que que escargot é tão caro? Tipo assim, Ricardo, tu vai no restaurante alinhado, no restaurante chique, e tu pede escargot. Por que que ele é tão caro? Só para encerrar? Sei nem o que é. Pois é algo bastante caro, sabe? Escargot. É uma comida bastante, como é que eu posso dizer? É difícil de encontrar, de produzir, podemos usar assim o termo, tá? Porque leva em torno de 6 a 8 meses para que esse bichinho possa atingir aí centímetros. Ok, Raíssa. Tá? Ele leva em torno de 6 a 8 meses para que ele possa atingir aí de centímetros e também com relação ao peso possa atingir 15 gramas. Por isso que ele é bastante caro. Ele é um ser sensível e leva um tempo longo para ele atingir apenas 15 gramas. Não, não é caracol. Na próxima aula eu vou colocar a imagem dele para vocês, tá bom? Tenha uma boa tarde. Até a próxima semana. Acho que na quarta-feira. Beijos, tchau. Isso, Lara.